QMR, por favor prestem atenção, pois esta é uma das configurações mais comuns que acontecem. Entre essas 5 configurações, então vamos dar uma olhada então à introdução ao QMR, que é chamado de reversão do Quasimodo. Na verdade veio do personagem de desenho animado Quasimodo. Então se você assistir o filme de desenho animado é chamado Corcunda de Notre Dame. Esse personagem de desenho animado tem uma corcunda nas costas, então um lado do ombro é mais alto que o outro, então é daí que veio o costume modo. Então o QMR também é chamado de padrão over and under. Então deixe-me mostrar a vocês isso, o que é meu padrão over and under. Então temos o máximo, ok, alto, alto. Assim então o over and under é assim que os padrões são para o quasi modo. Então este é o over e este é o under, ok. Então é um conceito avançado de negociação de ação de preço na indústria de negociação. É um padrão de reversão que é criado após uma tendência óbvia significativa. Então normalmente isso sempre acontece quando há uma mudança de tendência. Então, por exemplo, quando a tendência está indo para cima, certo? E então, uma vez que ele vai para cima até um certo estágio, quando o preço decidiu cair, ele não vai simplesmente subir e então estourar assim, não, definitivamente não. Ele começará a criar um padrão QM, então ele vai assim, volta para baixo, ele vai quebrar a estrutura, volta para cima novamente para testar novamente esta área e então ele entrará em uma tendência de baixa. Tudo bem, então quando uma série de altas mais altas, baixas mais altas ou baixas mais baixas é interrompida, então é aqui que o padrão QMR é criado. Então QMR é um dos padrões de gráfico mais lucrativos no Forex, ok, e também é muito comum ser usado pelos traders de oferta e demanda porque essa configuração sempre se repete o tempo todo. A parte mais importante é que somos capazes de identificar e somos capazes de capturar essa configuração sempre que há uma oportunidade no gráfico. Mas, pessoal, QML também é o melhor lugar para grandes traders que tentam nos manipular. Então vamos olhar para o SOP para o QMR, isso é para uma configuração de venda, pois o preço segue seu padrão. Então, uma vez que há esse tipo de padrão, como podemos ver aqui, há um decote onde o preço quebrou a estrutura. Vamos marcar a estrutura alta, baixa, alta, alta e baixa, baixa ao mesmo tempo. Há um over e under. Então quando temos essa estrutura, isso é o que chamamos de QM prestes a ser B e vamos marcar o ponto de entrada que é o mesmo nível do ombro esquerdo, ok, no corpo, não na semana, no corpo do ombro esquerdo, e vamos marcar a zona até a semana para facilitar o monitoramento. Então é aqui que vamos vender, colocaremos nosso P neste ponto de entrada, o preço chegará a esta área e então cairá, simples assim. Então a parte mais importante, lembre-se de que deve estar sempre no reteste rápido. Em seguida, vamos olhar para o QMR SOP para configuração de compra. Então a mesma coisa, o preço fará com que os padrões, no momento em que esse tipo de padrão surgir, há um decote onde ele quebrou o decote, vamos marcar a estrutura novamente. Temos a alta mais baixa, a baixa mais baixa e a alta mais alta, e temos o over e a under. Então isso é o que chamamos de padrão QM. A próxima coisa que devemos fazer é marcar o ponto de entrada com o mesmo nível do ombro no lado esquerdo do corpo. E não na semana, marcamos a zona até a semana para que seja fácil para nós monitorarmos. Então definimos nosso P neste ponto de entrada aqui, ok, quando o preço retorna nesta área e então ele continuará a subir. Então lembre-se mais uma vez que deve sempre ser em um reteste rápido. Agora vamos ver como entramos no gráfico. Então aqui há um par GBP JPY no período de 30 minutos, então há um padrão QM aqui, então vamos marcar a linha horizontal, ok, como nosso ponto de entrada. Este é o nosso ombro esquerdo e então marcamos a zona até o pavio. Tão fácil para nós monitorarmos. Mudamos para o gráfico de linhas e então vamos marcar a estrutura. Temos a baixa alta, a baixa mais baixa e a alta mais alta. Então isso tem um acima e um abaixo e este é um padrão QM. Então mudamos de volta para o gráfico de velas e vamos esperar o preço reagir, e lá vamos nós. Podemos
ver que o preço reagiu em direção ao nosso padrão QMR. Agora vamos procurar a configuração de venda para nosso QMR. Como podemos ver aqui, há outro padrão de preço aqui para QMR. Então marcamos o ombro esquerdo que está deste lado e então marcamos a zona para nossa fácil marcação e monitoramento e então mudamos para o gráfico de linhas e então marcamos a estrutura novamente. Temos a alta mais alta e a mais baixa e então podemos ver aqui que há um padrão acima e abaixo. Então este é um bom padrão QM. Vamos mudar de volta para o candlestick e então vamos esperar o preço reagir e então você pode ver aqui que o preço reagiu ao nosso QMR. Tudo bem, vamos dar uma olhada em alguns dos SOP QMR de alto risco. Então o primeiro é este. Você pode ver aqui que o fraco ou a sombra do ombro esquerdo está quase no mesmo nível que a alta mais alta ou até mais alta que a alta mais alta. Se olharmos para esta amostra é assim que parece que você vê. Esta semana aqui não queremos que esta semana esteja acima, então nossa alta mais alta, que é de risco muito alto. E então se você olhar para o gráfico de linhas aqui vai ver eles quase o mesmo, ok? Então este é um risco muito alto. E então evite esse tipo de QMR. Vamos dar uma olhada no segundo. Segundo é o reteste tardio. Então temos o ombro esquerdo, ok, temos alto, baixo, alto, alto e então quando o preço faz um fundo mais baixo, leva muito tempo. Não só para voltar a subir, mas também leva muito mais tempo do que deveria. Queremos que seja o tipo de reteste rápido, onde o preço, uma vez que ele rompe esta linha de pescoço aqui, mostre a vocês esta quebra desta linha de pescoço aqui. Queremos que o preço volte aqui e então se aprecie, volte para a zona e então ele se tornará de baixo risco e continuará para baixo. Tudo bem, então vamos olhar para esta amostra aqui. Pois podemos ver este preço, você vê que ele faz um fundo mais baixo e vai todo o caminho para baixo. Fazendo uma história muito longa, veja, e antes de voltar a subir, é assim que parece. Tudo bem no gráfico de linhas, então isso também é o que queremos evitar. A terceira é quando a configuração de venda mais baixa tocou a zona de perigo. Agora isso é de risco muito alto. Vamos olhar para uma das amostras aqui. Então temos um padrão QM muito bom. Temos deixe-me desenhar isso. Temos o alto, baixo, alto, ok, temos o mais alto e o mais baixo, temos o menos baixo. No entanto, se pudermos ver aqui este preço, a mínima inferior já tocou a zona de perigo, portanto, o risco deste QMR tornou-se muito alto, embora este padrão QM seja muito bonito. Tudo bem, se você puder ver no gráfico de linhas, é um padrão QM muito bonito. Mas uma vez que você toca a zona de perigo, é considerado um SOP de risco muito alto e queremos evitar esse tipo de padrão QM agora. O último, como podemos olhar aqui, a sombra é quase equivalente à mínima inferior ou mesmo baixa mais baixa que a mínima inferior. Parece um padrão QM muito bonito também. Temos o ombro esquerdo, temos a máxima baixa, a máxima mais alta, a mínima mais baixa, mas esta sombra, isto é o que não queremos que seja. Como podemos olhar para o gráfico aqui, olhe para isto, esta sombra é ainda mais longa do que a mínima inferior aqui. No entanto, quando olhamos para o gráfico de linhas, parece bom, certo? Parece bom. Esta mínima aqui ainda é mais alta do que a mínima inferior. Tudo bem, mas no candlestick, podemos ver que a sombra é ainda mais longa do que esta mínima inferior. Então, este também é o QMR que não queremos correr, é um risco muito alto. Então, como mencionamos para QMR para diminuir nosso risco durante a entrada, então, primeiro de tudo, a chave é a análise de vários períodos de tempo. Isso é muito crucial. A segunda coisa que temos que procurar é a vela envolvente no período de tempo mais alto. A terceira coisa é que a configuração tem que estar no corpo da vela envolvente. Lembre-se, por favor. Nunca aceite uma confirmação quando a configuração estiver na semana ou na sombra da vela envolvente. Isso se tornará um risco muito alto. Então vamos passar para o gráfico. Sim, tudo bem, pessoal. Estamos na visão de negociação. Como podemos ver aqui, este é um par GBK. No período H1, então aqui podemos ver que há um possível QM. Tudo bem, há um padrão aqui. Este é o ombro esquerdo, então vou marcar o ombro esquerdo aqui.
Se você mudar para o gráfico de linhas, veja que este dia, é um ombro esquerdo forte com um A maiúsculo aqui. A razão pela qual escolhi isso e não isso é porque sempre assumirei o preço atual, o preço mais próximo. Então, depois de fazermos uma linha horizontal, o próximo que devemos fazer é usar a caixa para marcar a zona. Isso é apenas para nós para facilitar o monitoramento. Tudo bem, nada muito, então agora marcamos a zona. A próxima coisa que devemos fazer é mudar para um período de tempo maior, ok, para verificar se temos algum engalfe e certificar-se de que nossa configuração está na vela do corpo engalfe, certo? Vamos para o ED 4 no ED 4, isso é muito bonito. Primeiro temos a vela engalfe, em segundo lugar, a configuração está na própria vela engalfe, não está fraca no topo aqui, então isso é considerado uma corrida baixa. No entanto, como podemos observar aqui, o preço caiu, então temos que encontrar a zona de perigo nesta área. Então a zona de perigo nesta área seria esta área aqui. Há um padrão que o emo eu prefiro aqui o suporte, então marcarei isso como uma zona de perigo. Lá vamos nós e colorimos este de rosa para que eu não me confunda. Tudo bem, então esta é a zona de perigo. Tudo bem. Lindo, ok, e agora temos a confirmação. O que devemos fazer agora é que não queremos que o preço seja L, reteste, queremos que seja rápido, reteste. Então primeiro marcamos a mudança de estrutura de volta para o gráfico de linhas aqui, temos a alta, ok, então temos a baixa aqui. Então temos a alta. Alta e temos a baixa mais baixa neste lado. Aqui a próxima coisa que devemos fazer é queremos configurar Mon certifique-se de que não vá para um novo teste de liderança, então vamos jogar. Agora. Ok, como você pode ver, o preço reagiu à nossa configuração QMR, certo? Isso é muito bonito. Tudo bem, então ele iria aos nossos ombros esquerdos e rejeita com 2 semanas e vai até o fim. Então seu primeiro TP para QMR normalmente está na mínima mais baixa, então isso é muito importante. Nosso primeiro DP aqui, então aí você pode ir para a próxima zona de perigo. Entretanto, esse TPSL você aprenderá mais tarde na aula. Então o mais importante é que entendamos que este é o padrão QMR e ele iria. Temos uma confirmação e a confirmação a configuração está no corpo da vela. Tudo bem, então fazemos análise de vários prazos. Verificamos o gráfico de linha, garantimos que nosso prazo mais alto tem confirmação e tudo ria muito bem. Oi pessoal, então aqui está outro exemplo do XUSD para configuração QMR. Como podemos ver aqui há um potencial de configuração de K. Então vamos marcar a estrutura. Primeiro marque isso como uma mínima, eu vou tomar isso como um ombro esquerdo. Baixo, aqui está o máximo, este é o mínimo. O topo aqui será o máximo mais alto, ok. Então uma vez que marcamos a estrutura, sabemos que este é um padrão que o emo, ok. Não só isso, temos o acima e abaixo. Este é o acima, ok. Este é o abaixo. Tudo bem pessoal, então temos o padrão que a seguir o que devemos fazer é marcar o ombro esquerdo, ok. Este será nosso ponto de entrada. Ombro esquerdo, este é o ombro esquerdo, ok. Mudamos para o gráfico de linha, podemos ver isso. Um ombro esquerdo claro e então marcamos a zona. Então marcamos a zona, nada de especial sobre isso, apenas como uma área de monitoramento. Então quando o preço entra é fácil para nós monitorar. Então uma vez que encontramos nossa configuração QMR, devemos ir para o período de tempo H4 para verificar a confirmação, ok. Então no período de tempo H4 podemos ver que há um engolfo de baixa, então a confirmação é um engolfo de baixa e a configuração está no corpo do engolfo, não está no fraco, portanto isso ainda é considerado um RS baixo com uma confirmação forte. Então vamos voltar para o período de tempo H1 e vamos ver o que vai preço
Read ok bom então o preço reagiu à nossa configuração QMR agora a próxima coisa é. Se o preço atingir a nosso TP normalmente nós iremos TP para QMR é a mínima anterior. Ou a máxima anterior ok qual é a máxima mais alta ou a mínima mais baixa do QM. Ok então você pode ver aqui o preço às vezes sobe para atingir nosso lucro de tecnologia de qualquer forma este preço lento ou rápido. Ainda atingiu nosso lucro de tecnologia ok pessoal então aqui está outro exemplo do QMR desta vez vamos olhar para a configuração de compra então aqui está a estrutura deixe-me marcar a estrutura. Novamente nós temos isso como nossa mínima, alta em S máxima, mais alta esta como nossa mínima mais baixa então uma vez que marcamos a estrutura a seguir o que devemos fazer é marcar nossa linha horizontal então vamos para o nosso aqui ok você pode mudar o gráfico de linhas se quiser mas se você estiver familiarizado com Candlestick você pode apenas marcar no corpo do Candlestick como nosso ponto de entrada. A seguir marcamos esta zona como nossa área de monitoramento então uma vez que tenhamos feito isso devemos verificar novamente qual é o over temos o over então temos o padrão over e também o under padrão ok então temos todo o over e sob o padrão para confirmar que este é um padrão QM. Antes de entrarmos, o que devemos fazer? Vamos para o período de tempo mais alto. Precisamos verificar a confirmação, ok, então o período de tempo mais alto que é um engolfo de alta, ok. No período de tempo semanal e, ao mesmo tempo, esta configuração está na vela engolfada, portanto, a configuração ainda é considerada baixa e com um modo forte de confirmação, então vamos para o diário novamente e vamos ver como o preço read, ok, então o preço read instantaneamente 2 dias depois de termos marcado tudo isso. Ok, então, uma vez que o preço entra e continua na tendência de alta, não só isso, mas também atingiu nosso lucro de acerto, ok, atingiu nossa área de lucro que está aqui, o máximo anterior, ok. Pessoal, ok, a próxima coisa que você deve